Bom dia, nossos queridos amigos e irmãos em Cristo, nossos seguidores aí do Instagram, Facebook, YouTube. Retornamos aqui para gravar mais uma mensagem da parte de Deus. Estivemos ausente aí por 2 semanas mais ou menos por causa de problema de saúde. Mas estamos bem e estamos retornando aqui para gravar mais uma palavra, tá? Hoje nós nos baseamos em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Nesse versículo, a gente pode encontrar, são 3 maneiras de encontrar felicidade, tá? Nós vamos comentar sobre isso. Então veja só, todo mundo sabe que o ser humano ele procura a felicidade em diversos pontos, em diversos locais, não é? Felicidade no dinheiro, felicidade nos negócios, felicidade até em outras pessoas. Mas eu acredito que a partir do momento que o ser humano encontra a felicidade em Deus, aí ele se acha, tá? Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, é muito interessante, tá? Por que a Bíblia está falando bem-aventurado? Antes de falar o significado de bem-aventurado, sei que todo mundo conhece, mas vou dar um significado aqui mais técnico. Nos tempos que foram escrito aqui o Novo Testamento, primeiro era o grau de escolaridade, a educação era muito escassa nessa época. Então poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. Essa era uma das barreiras. Segundo, é que as pessoas não tinham, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, tinha acesso à palavra de Deus. E aí ficava muito difícil, né? Tanto para se ler como para alguém ouvir. Além do quesito espiritual, né? Da força espiritual, do propósito espiritual, isso são algumas razões, digamos assim, do lado material para a pessoa se tornar bem-aventurado. Agora, lógico que tem esse sentido espiritual, porque quem lê adquire para si alguns benefícios que nós queremos falar aqui. Então a palavra bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Também é um substantivo que nomeia aquele que tem a glória dos céus. Aqui no grego, bem-aventurado vem do grego makarios, que significa literalmente feliz, tá? Para se referir a um tipo de felicidade que vem apenas e exclusivamente de Deus. Do que nós vamos falar aqui? De uma felicidade que vem apenas e exclusivamente de Deus. Não depende daquilo que temos, ou daquilo que dizemos, ou daquilo que somos, tá? Porque é uma felicidade que vem de Deus. Então qual é, segundo o versículo, segundo o texto, qual é a primeira maneira de encontrar felicidade? Feliz o que lê. Feliz o que lê. É por isso que é um estímulo da nossa parte, das igrejas, dos líderes, dos pastores, todo qualquer líder, para que o ser humano leia a palavra, tá? Nós não vamos falar todos os benefícios aqui, porque são muitos. Só você lendo aí os Salmos, você vê que há muitos benefícios em ler a palavra de Deus. Mas nós queremos aqui colocar os principais. Primeiro é ler, feliz o que lê, né? Então ler a palavra nos torna sábio. O Salmo 119, versículo 99 e 100 diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. O 100, entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Então observe que não está falando, o salmista não está falando com soberba nem com orgulho, mas aqui uma verdade, ele tem entendimento mais do que seus mestres, porque ele se desdobra, ele se
ele se dedica aos estudos das Sagradas Escrituras. Inclusive, muito do que tem na Constituição, ela não contradiz o que está nas Escrituras Sagradas, tá? Então ele se tornou entendido, ele se tornou com conhecimento. Ler a palavra também nos torna liberto. Aí um versículo muito conhecido: conhecereis a verdade vos libertará. Então, qualquer fragilidade que você perceba na sua vida, qualquer área, procure conhecer a palavra, procure estudar a palavra, para você aplicar nessa área e se tornar liberto, se tornar uma pessoa livre. A coisa pior que tem é quando nós estamos escravizados de uma área que nos tormenta, que nos prejudica e que traz assim uma tristeza interior muito grande. Então, tá? Ler nos torna liberto. E a outra felicidade para ler aqui é que nos torna plenamente preparado. Eu disse plenamente preparados, tá? Diz toda a escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pelo menos há 4 propósitos dentro desse versículo. Nós não iremos falar, para que nós não estiquemos aqui esse vídeo. Então, esses são os benefícios de quem lê. Agora, ele diz também, bem-aventurado o que ouve. Tá? Primeiro benefício de quem ouve é adquirir fé. Produz fé. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está vivendo uma fé abalada, se você está triste, se você cabisbaixo, se você sente que a sua fé está esmorecendo, tem uma alternativa muito fácil, meu querido. É você se debruçar na meditação das Sagradas Escrituras. Esse é o caminho. A palavra de Deus também, para quem ouve, produz novo nascimento. 1 Pedro 1, 23 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Foi o que Jesus instruiu Nicodemos. Nicodemos, na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Cristo estava falando ali que Nicodemos precisava conhecer a palavra. Então, quem ouve gera fé, novo nascimento e também avivamento, tá? Está se sentindo fraco espiritualmente, está se sentindo para baixo, está se sentindo sem rumo, tá aí o seu alimento diário, o pão nosso de cada dia, que é a palavra. Abacuque capítulo 3 e versículo 2 diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio. Por que no meio? Porque durante a caminhada a gente pode ser ferido, maltratado, vituperado, perseguido, e isso pode lhe entristecer. Mas esse avivamento pode chegar na sua vida. Entendeu? Nós estamos lhe dando a fórmula. Nós estamos lhe dando a instrução. Mas aí, tem outra felicidade para quem tem outro ato. Diz assim, bem-aventurado o que guarda. Tá? Tiago 1,22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tá? Mas o primeiro benefício que eu coloquei aqui é que quem guarda a sua palavra torna puro o seu caminho. Tá? Ela torna puro o nosso caminho. Né? Como purificará o homem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, com a palavra, nosso caminho nos torna puro, saudável, resplandecente como a luz. Entendeu? As pessoas sentirão em nós a diferença ao meditarmos nas Sagradas Escrituras. E um abraço aí para Kátia, que é uma curtidora e assídua dos nossos vídeos. Deus lhe abençoe, irmã Kátia. Um dia abençoado para você. Tá? Outro benefício de quem guarda para não pecar contra Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Felizmente,
Muita gente tem Bíblia, muita gente tem as Sagradas Escrituras, mas serve apenas como amuleto, guardado numa gaveta, num armário, e assim sucessivamente. Não me encontra força para ler a Sagrada Escritura. Você tem que dar a volta por cima. Você tem que sair desse lugar aí que está limitando, né, o cumprimento das promessas na sua vida. Outro benefício de quem guarda é que não verá a morte. Isso mesmo, tá? João 8,51 diz assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, observe o grande benefício aqui de se guardar a palavra. Terceiro é que não verá a morte. Bem, meus queridos, a Bíblia é uma sabedoria milenar, a Bíblia é fantástica, ela é infalível, ela é inspirada, ela é inerrante. Você precisa trilhar por esse caminho das Sagradas Escrituras, tá? Deus permitiu que ela fosse escrita, que tivesse numa linguagem humana, para que a gente compreendesse, para que a gente fosse instruído, para que tivesse em suas mãos. E no momento de necessidade, no momento de angústia, você se direcionar, você pessoalmente se direcionar para encontrar uma saída para os seus problemas e para os dilemas da vida, tá? Então, para fechar aqui, eu quero fazer uma aplicação, tá? Antes de todo e qualquer alimento que você vai ingerir no seu dia a dia, alimente-se da palavra de Deus, tá? Não há nenhuma desculpa para que nós não tenhamos uma Bíblia em casa, tá? Ou ela está aí nas suas mais variadas formas, né? Online, no celular, no smartphone, pode ter no notebook, em qualquer lugar. Então hoje não é desculpa. Mas ela é uma ferramenta indispensável, vou repetir. Ela é uma ferramenta indispensável para que nós tenhamos conhecimento das revelações de Deus, dos propósitos de Deus, de tudo aquilo que Ele tem reservado para os seus filhos. Se você é filho de Deus, você não pode ser negligente quanto esse alimento na sua vida diariamente. Ok, queridos? Um forte abraço. Fique com Deus, tenha um dia abençoado. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que irão ouvir esse vídeo ou compartilhar esse vídeo. Pai, dá-lhe da tua graça, do teu poder, e tudo aquilo que nós falamos, Pai, possa servir como edificação para a vida de cada um. Ok, queridos? Um forte abraço. Tenha um dia abençoado e que você possa alcançar os benefícios que a sua palavra está nos ensinando, ok? Graça e paz, e fique com Deus.